Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. A mulher adúltera. Eu convido a amada igreja a abrir o Evangelho de João, capítulo 8, os versos do 3 ao 11. João, capítulo 8, os versos do 3 ao 11. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, nós te somos gratos, Pai, mais uma vez, estarmos diante da tua palavra, diante da tua igreja e na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, envia teu Santo Espírito para que aqui esteja me usando, ministrando as tuas palavras para os nossos corações. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Onde abundou o pecado, aí superabundou a graça. Uma das coisas que sempre me impressionou no Novo Testamento e que eu demorei a conseguir entender era como é que Jesus conseguia conviver tão bem com ladrões. Ele convivia com pessoas que eram chamados de beberrões, ele andava no meio dos doentes, e os fariseus, que representavam as pessoas entendidas na lei, que deveria ser quem era para dar o exemplo, em todos os momentos, praticamente, com algumas exceções, nós vamos encontrar Jesus se chocando violentamente com os fariseus. Irmãos, vocês já pensaram? Só chegar assim, cara a cara, como a gente chama, e começar a dizer para os outros: vocês são hipócritas, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Por isso que eles iam guardando aquela raiva de Jesus, aquele rancor. Mas Jesus era amado por uma parte da população, e eles sentiam que se eles fizessem abertamente
alguma coisa mais grave contra Jesus, as pessoas se levantariam contra eles. Mas o que eu não conseguia entender, como é que, se Jesus, o Filho de Deus, veio, ele deveria ser ajudado exatamente por aquelas pessoas que conheciam a lei, que conheciam as profecias, deveriam estar ali dispostas a se juntar a ele para receber o Messias e ajudarem a implantar o Evangelho. Por que é que eles viviam se confrontando? Por que eles viviam se acusando? E eles tentando pegar Jesus de tudo que era jeito. Nesta passagem, nós vamos encontrar que no versículo 1 diz, por exemplo, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Então vamos imaginar a cena. Ele estava lá dentro do templo, devia ser um lugar bastante amplo, e tinha uma multidão lá. E Jesus estava lá ensinando aquelas pessoas. E eles não poderiam ter feito aquilo que fizeram. Eles não respeitaram o lugar naquela ânsia de confrontarem Jesus e tentarem pegar ele de alguma forma. Trouxeram uma mulher, segundo eles, teria sido pega em flagrante adultério. E colocaram esta mulher de pé na frente dele. Eles já vinham de caso pensado. Eu gostaria de despertar a atenção dos irmãos para o que eles pretendiam fazer com Jesus. Vamos pensar junto. Olha a maldade humana quando maquina o mal para alguém, até onde é capaz de chegar. Jesus chegara com uma mensagem de perdão. Jesus chegara com uma mensagem de amor. Mas a lei que Moisés havia recebido e implantado lá nos primórdios, a lei era bem clara, tinha que disciplinar esta questão dos adultérios. Se fosse pego em adultério, deveria ser apedrejado. A lei dizia que devia apedrejar quem fosse pego em adultério. Então eles chegam para confrontar Jesus. Se ele disser que nós devemos perdoar ela, porque esse é o discurso dele, essa é a pregação dele, é isso que ele tem pregado, se ele disser isso, a gente pega ele como ele está subvertendo a lei. Ele está mandando que a lei seja descumprida, porque a lei diz que tem que ser apedrejado. Essa lei não tinha sido revogada. Esta lei estava em vigor. Quem fosse pego em adultério tinha que ser apedrejado. Então eles armaram uma espécie de arapuca para o Senhor Jesus. Que situação! Se fosse você, se fosse eu, se eu digo cumpra-se a lei, eles diriam, olha, mas tudo que você está pregando então cai por água abaixo, porque a tua pregação é no sentido de perdão, de amor, de compreensão, de dar uma segunda chance, e você manda apedrejar. Concorda comigo? Acontece que os fariseus eles conheciam a lei, porém a lei que eles conheciam, eles foram moldando a lei de acordo com seus próprios interesses. E aqui eu já desperto sua atenção para um problema grave que muitas vezes se instala no nosso meio. Muitas vezes nós conhecemos a palavra e queremos aplicar a palavra, mas moldada na circunstância que me favorece. Por isso vai se tirar, por exemplo, um versículo do contexto. Por isso eu vou distorcer um pouco a aplicação daquela palavra ali e vou pegar um texto que não se aplica naquilo que eu estou querendo, mas está aqui na Bíblia, leio só aquilo ali e moldo para poder encontrar respaldo para o que eu quero fazer. A pessoa está querendo pegar a palavra, distorce, muda
adapta, amolda a sua situação para seguir dizendo que está acobertado pela palavra. Era isso que os fariseus estavam fazendo. A lei manda que apedreje quem for pego em adultério, mas a lei não mandava apedrejar só a mulher. Pensa comigo, um flagrante de adultério, as pessoas tinham que ter sido flagradas juntas, porque uma mulher não comete adultério sozinha. Onde estava o cavalheiro que estava participando deste adultério com a mulher? Os fariseus deixaram ele ir. Talvez fosse algum da sociedade, algum rico proprietário, alguém que era muito amigo e que talvez contribuía muito com a obra. E a mulher, ela para eles não valia nada. Eles queriam, na verdade, não era punir a mulher, eles queriam era colocar o Senhor Jesus numa situação difícil, mas o Senhor Jesus conhecia a lei completa. Ele sabia que para alguém ser apedrejado, não era assim, joga pedra, não. Tinha que se averiguar se preenchia todos os requisitos necessários para aquele apedrejamento. E ali só estava a mulher. Cadê o homem que estava adulterando junto? Não estava. Nós vemos aqui uma sociedade injusta acusando alguém de injustiça. Não é interessante? A sociedade é injusta e estava acusando alguém de ter cometido injustiça. É algo impressionante o povo. Durante esse julgamento do casal Nardoni, muitas cenas foram proporcionadas ali. Queriam linchar o advogado de defesa do casal Nardoni. Um absurdo. Particularmente, eu achei muito brilhante a atuação daquele senhor, porque ele é um advogado, foi contratado para defender, e todo mundo é inocente até prova em contrário. Precisava ter o direito de defesa, não pode simplesmente pegar porque o povo queria, então tem que ser, não é assim. Ele foi brilhante naquilo que tudo que ele tentou, que fez, que pôde, ele fez para tentar assegurar a defesa. Mas as pessoas queriam linchá-lo. E ele disse uma frase interessante: esses mesmos que estão aí agora gritando, um dia eles vão gritar por um advogado de defesa que os defenda da sociedade, porque ali naquele meio a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu não vou precisar de um advogado de defesa para me defender de alguma situação. E ali eles estavam querendo massacrar o advogado porque ele era um advogado de defesa. No entendimento da sociedade não podia defender, só podia acusar. Uma sociedade injusta, acusando alguém de injustiça. Eram caçadores de problemas aqueles fariseus. Como eu disse, estas coisas, adultério, se fazem a portas fechadas. Ninguém comete adultério no meio da rua, no meio de uma praça. As pessoas vão se esconder em algum lugar. Como é que eles pegaram em flagrante adultério? Alguém devia estar espiando pelo buraco da fechadura. Não eram caçadores de problema? Aí seguiram, rastrearam, talvez olharam pela fechadura lá. Oh, tá lá! Entra lá, pega. E o cara fugiu e eles levaram a mulher. E eles também, além de querer confrontar o Senhor Jesus, eles estavam atrás, eles estavam ávidos por um espetáculo mortífero. Eles queriam ver sangue. E é impressionante como essa sociedade, ela é mórbida. As pessoas sentem prazer em ver o sofrimento dos outros, querem ver. E é assim. Você vê um acidente que logo veio ralar o sangue, eu vi o braço decepado e a cabeça rolou 30 metros, e o povo se alimenta com essas coisas. Não é desse jeito? Há uma morbidez, um negócio para ver a desgraça dos outros. Era o que esse povo queria. Você consegue imaginar como ficaria aquela pobre mulher se fosse apedrejada, morte por apedrejamento, irmão?
uma multidão enfurecida tirando pedra, pega na cabeça, pega num braço, pega num olho, mutilaria toda, deformaria toda aquela mulher. No fundo, essa atitude deles revelava uma busca de autojustificação de cada um deles. Por quê? Vamos pensar em nós aqui. Quem não tem pecado aqui? Tem alguém purinho hoje aqui, que não tenha nenhum pecado? Agora, como a gente aparentemente gosta de descobrir e comentar quando o pecado é dos outros. E ali talvez fosse uma atitude para autojustificar os seus próprios pecados. Eles queriam achar alguém mais pecador. Ela é mais pecadora do que eu sou pecador, mas eu não faço aquilo ali. Ela é muito mais, então pseudamente me dá uma impressão de que eu não tenho tanta culpa assim, até que eu sou bonzinho. Mas o erro dos outros me assegura que eu não estou sozinho. Eu sou um pecador, mas eu estou tranquilo porque eu sei que vocês todos são. Então é autojustificativa. Eu preciso sair descobrindo o que é o pecado de alguém, o que foi que o outro fez, o que o outro está fazendo, o que o outro disse, que pelo menos ali eu me conforto, né? Eu estou pecando, mas eu não sou só. Os outros também estão. É interessante a sociedade. A sociedade, ela vive buscando a punição dos errados. E dizem, lugar de bandido é na cadeia. Já ouviu essa frase? Lugar de bandido é na cadeia. Mas para nós que somos o povo que se chama pelo nome de Deus, nós não deveríamos jamais repetir esta frase. Nós deveríamos dizer que o lugar dos errados deve ser na igreja, onde há possibilidade de recuperação. Não seria na cadeia, seria na igreja. O pecado, ele está no coração. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versos do 20 ao 23, Marcos 7, do 20 ao 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Onde é que estão alojados? No nosso coração. Podridão está no coração. Se não houver a plenitude do Espírito na nossa vida para matar este monstro que existe dentro de nós, talvez não passemos de sepulcros caiados. Bonito por fora, a aparência de santidade, mas o coração podre de pecado. Mas nós vemos mais. Nós vemos uma sociedade injusta, buscando o erro na divindade. Eles não só queriam apontar o erro na mulher, mas queriam pegar Jesus no erro. Estavam buscando erro em Jesus. Os homens não se contentam em condenar apenas aos seus semelhantes. O verso 6 diz que eles o tentavam. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Está entendendo? Quem eram aquelas pessoas? Se achavam o quê? Para ir tentar o próprio Senhor Jesus. E era quem deveria estar ajudando ele a implantar o Evangelho. A mensagem de Cristo, irmãos, ela produz dois tipos de sentimentos. Vamos pensar junto? Que sentimentos são esses? Ou ela desperta amor, ou desperta ódio. É verdade. Já aconteceu, e eu citei em mensagem anterior aqui, de eu muitas vezes estar pregando a palavra de uma forma generalizada
E a pessoa que se enquadrou naquilo ali, naquela situação, despertou nela ódio, quando deveria despertar arrependimento. Ora, se o pregador está pregando, está mostrando algo na palavra de Deus, e você se mira nesta palavra e se percebe errado, é Deus que está falando contigo para você se consertar, para você se corrigir. Então era para despertar amor. Naqueles que sentem o arrependimento, desperta amor. Mas naqueles que não desperta arrependimento, pelo contrário, desperta ódio. E aqui está a explicação para o confronto. Em João 3, do 19 ao 21. Ouça: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O irmão compreendeu essa passagem que eu li aqui? Quem está em pecado e quer que o pecado continue oculto e acariciado, não quer receber a luz na sua vida, porque a luz vai revelar o pecado. Então ele não quer. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem não quer se corrigir, então a mensagem do Evangelho produz ódio na pessoa. Por isso a gente entende porque há tanto confronto, porque tantas pessoas se levantam contra nós quando vamos pregar a palavra, porque as pessoas às vezes querem até bater no pregador. E olha lá, o cara pregou dentro da Bíblia, mas o outro é que não quer ser moldado. E os líderes religiosos, na verdade, irmão, vamos pensar, eles faziam oposição a Jesus, sabe por quê? Porque eles se sentiam ameaçados. Olha, é muito fácil hoje da gente entender isso. É muito fácil. Alguém abre um trabalho, implanta um trabalho, e esse trabalho vai progredindo, e ele junta gente, etc. E ele começa a pregar um outro evangelho que é mais fácil e enche de gente, porque o povo vai atrás dessas coisas mesmo. E aí Deus levanta alguém com uma trombeta na boca, soando contra o pecado, contra a falsa doutrina. Era o que Jesus estava fazendo. Ele confrontava os fariseus. Por quê? Porque os fariseus haviam distorcido a lei. Eles tinham moldado a lei para os interesses deles, e eles tiravam vantagem naquilo ali. E Jesus confrontava eles exatamente por causa disso. E os líderes religiosos faziam oposição a Jesus porque eles se sentiam ameaçados. Até então eles reinaram absoluto. Ninguém tinha coragem de se levantar e peitar os fariseus. Hoje nós temos os fariseus, vamos dizer assim, e as pessoas chegam e dizem para mim: tu é louco, rapaz, tu fica pregando essas coisas aí. Lembre-se que você está lutando com gente muito poderosa. Cala a tua boca. Bom, quem é que tinha coragem de lutar contra os fariseus? Eles eram poderosos. Hoje, quem é que tem coragem de se levantar contra os que estão distorcendo a palavra de Deus? Eles se tornaram poderosos. Mas aí se alguém insiste, como Jesus estava lá e não tinha medo. Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer e a quem que ele estava obedecendo, quem tinha mandado ele vir. Então ele não estava preocupado se estavam gostando ou não os fariseus. Se arrependesse, ótimo para eles. Se não, eles que fossem buscar o lugar deles. E os fariseus, com a atitude de Jesus, com a pregação de Jesus, com a presença de Jesus, eles se sentiam ameaçados. Por quê? Ih, rapaz, se esse homem aí começar a ser ouvido, e já está arrastando multidão atrás dele, e o que ele está pregando é frontalmente contrário ao que nós estamos pregando, vamos derrubar. Não é isso que fazem hoje?
Se alguém se levantar contra os poderosos, vamos derrubar. Cala a boca dele, intimida, ameaça, grita, faz, acontece. Como é que Jesus tratava eles? Hipócritas. Jesus não temia eles. Jesus não se dobrava, não fugia, não se calava, não se entregava. E cada vez mais pregava. E o poder das suas palavras é que atraíam as multidões. E ele não fazia concessões, não. Ele pregava o que tinha que pregar. Ele pregava o conserto de vida. Tanto que muitas pessoas diziam: duras estas palavras, quem as poderá suportar? E viravam as costas e iam embora. Quem não queria ser tratado pela palavra. Mas Jesus não dizia: volta, chega, eu vou mudar minha pregação, eu vou pregar algo mais light para vocês. Jesus não fazia isso não, que a palavra dele é uma só, e é por isso que ela é eterna, e se manteve até hoje, vai se manter eternamente. Ela é uma só, ela não sofre mutação. Os homens é que têm tentado ao longo desses séculos deturpar esta palavra, porque amam mais o seu ventre, não tem amor pelas almas, tem interesse nas suas próprias vidas, no seu conforto, no seu bem-estar, ou na busca de privilégios, ou de fama, ou de poder. Então vamos comercializar a palavra, não importa. Então aqueles homens estavam irritados com Jesus porque eles se sentiam ameaçados por Jesus. E diz que uma das melhores táticas de defesa é o ataque. Então eles atacavam Jesus. Jesus, na verdade, ele não satisfaz a curiosidade de ninguém sem que haja uma causa justa. O que é que Jesus fez quando eles confrontaram ele? Inclinou-se e começou a escrever com o dedo na terra. Muitas pessoas dariam a vida para saber o que é que o mestre estava escrevendo ali na terra. Diz que ele estava escrevendo, não estava desenhando, diz que ele estava escrevendo. O que será que o dedo dele estava lá escrevendo? Há especulações as mais diversas, mas nunca ninguém vai saber quanto ao que ele estava escrevendo. O que parece que nós podemos deduzir disso é que Jesus ele estava mostrando àqueles homens cruéis que a justiça deles era tão vulnerável quanto uma letra num chão arenoso. Qualquer vento poderia apagar. Nos versos 7 e 8, Jesus os põe a pensar. No verso 7 diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever nos chãos. O que é que ele fez? Ele os confrontou, simplesmente dizendo o quê? Aquele que não tiver nenhum pecado, que lhe atire a pedra. A lei dizia isto. Jesus apenas com este confronto chama eles à realidade. Se vocês não têm, então pode jogar pedra. Agora, se vocês têm, não pode. Jesus conhecia a lei, que eles também conheciam, mas eles estavam dando um jeitinho. Como é fácil acusar. A gente, por tão pouco, está acusando os outros. Como é fácil acusar. É fácil, né? O que Jesus fez, fazer eles olharem para si mesmos. A gente já poderia tirar uma grande lição aqui, que nós temos uma facilidade muito grande para apontar o nosso dedo, para acusar, para criticar, e não olhamos para nós, nos achamos acima dos outros, somos presunçosos, somos tão certinhos, mas num simples confronto, será que a gente aguentaria também? Jesus conhece muito bem o coração humano. Vamos ver outro texto? João 2, os versos do 23 ao 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa,
muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece o coração do homem. A começar então dos mais velhos, e isso também é interessante. Por que os mais velhos foram os primeiros que começaram a soltar as pedras e virar as costas e se afastar? Você tem uma ideia? Porque os mais velhos, irmãos, tinham muito mais histórias para contar. Os mais jovens ainda não tinham acumulado, quem sabe, tantas. Mas os mais velhos logo se tocaram. A começar dos mais velhos, os fariseus foram se retirando. Irmãos, aqueles homens, eles usavam a religião como uma máscara para se protegerem. Eles formavam uma máfia religiosa em Israel, e Jesus não os poupou. Se você for ver em Mateus capítulo 6 e Mateus 23, você vai ver o quanto Jesus os denunciou, quanto chama eles de hipócritas. Nós vemos então, por último, uma sociedade distante que não conhece nem a misericórdia e nem o perdão. Sociedade é distante, ela é fria, ela não conhece misericórdia e não conhece perdão. Pobre daquele que cai na mão do povo. Uma multidão enfurecida, irmão, faz tanta barbaridade, não há bom senso, não há nada. E é o que estava acontecendo ali. Onde não há perdão, não existe amor. O amor é o carro-chefe do cristianismo. O cristianismo sem perdão seria um sistema religioso falido. E Jesus não condescende com o pecado da mulher. Ela é mesmo pecadora. Amém? Foi pega em adultério, tá certo. Ele não tentou dizer que ela não era pecadora. E eu acho isso interessante nessa passagem. Jesus não tentou aliviar o pecado dela. O seu tratamento é que foi diferente. Por quê? Não porque ela fosse mulher, não porque ela estivesse em desvantagem no meio de tantos homens, mas também não porque Jesus quisesse se vingar dos seus oponentes, mas porque Jesus veio para salvar o mais vil pecador. Ele não veio para nos acusar, ele veio para nos salvar. Paulo exorta os escravos do pecado em Romanos capítulo 6, os versos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A legislação sagrada sobre o pecado, ela está em Romanos capítulo 3, os versos 21 ao 26. Vamos abrir? Romanos 3, do 21 ao 26. Podemos chamar esse texto de legislação sagrada sobre o pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Quer dizer o quê? Que uma vez perdoado e limpo, o pecador passa a ser uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Concluo, cada um foi se retirando dos fariseus, soltando as pedras, se afastando. Restaram somente os dois. Ela está nas mãos dele. E o que ele fará? Irmãos, diante de Jesus, os covardes acusadores desaparecem. E Jesus então vai e pergunta a ela por eles: onde estão os teus acusadores? Mais uma pergunta: ninguém te condenou? Para duas perguntas, uma resposta: nem eu te condeno. E um conselho: vai e não peques mais. O que nós tiramos desta lição? Ela recebeu o perdão de Jesus, porque Ele não a condenou. Eu quero lhe dizer que enquanto nós aqui em vida estamos, nós temos um Jesus que é o nosso advogado. Ele está aqui, Ele é o nosso advogado de defesa. Ele está aqui para nos defender, para nos ajudar, para nos orientar. Aproveite enquanto você pode contar com um advogado tão capacitado. Mas chegará o dia em que este advogado não vai ser mais o nosso advogado. Ele vai ser o juiz. Por enquanto nós temos a oportunidade de nos arrepender, Ele diz: nem eu te condeno. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não te condeno. Agora, um conselho: vai e não peques mais. Foge do pecado. Procura levar a tua vida agora afastado dessas coisas. Mas eu não posso encerrar sem lembrar: no dia do juízo, Ele vai ser o nosso juiz. E aí, quais serão as palavras que Ele vai nos dizer? Serão palavras de condenação ou serão palavras de absolvição? Você decide. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Programa Momentos com Jesus. Só Jesus pode te dar a liberdade para viver. Ele transforma esse dia de sofrer. Ele não falha, Ele quer te ajudar. Só Jesus. Só Ele tem esse poder pra sua vida hoje mudar. Deus não quer ver você sofrendo e a chorar. Ele morreu naquela cruz porque te ama.
paz em sua vida reinará. A felicidade que você deseja, Ele quer te dar. As noites se transformam em manhãs, todo dia é tão alegre pra você. Isso tudo Deus te dá e muito mais. É só você a Ele se entregar. Sofrendo e a chorar, Ele morreu naquela cruz porque te ama. Vem pra Jesus. Com Ele seus caminhos vão brilhar, a paz em sua vida reinará. A felicidade que você deseja, Ele quer te dar. As noites se transformam em manhãs, todo dia tão alegre pra você. Isso tudo Deus te dá e muito mais. É só você a Ele se entregar. Programa Momentos com Jesus. É só você a Ele se entregar.